E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o apresentador na área para mais um vídeo. Bom, dessa vez aqui a gente vai fazer uma análise de um segundo livro. Eu vou fazer um compilado, não é compilado, eu vou fazendo. Vou fazer uma playlist dos livros que eu leio e eu termino. Então eu já fiz o do primeiro livro, só que eu não coloquei. Eu coloquei um título diferente, né? Nos próximos livros que eu vou fazer a análise, eu vou colocando o nome do livro, que é a análise que eu vou fazer, a opinião e tudo mais. Fazer um breve resumo do livro. Não dá pra ficar colocando adicionando muita coisa. Com um livro pequeno, com um livro grande, dá pra você já fazer uma análise um pouquinho mais profunda. Quer dizer, falar sobre, fazer um resumo. Pra fazer resumo de livros pequenos não dá pra fazer. É bem, tipo assim, a gente tem que falar cortando umas pouquinhas coisas que, tipo, tem que ser rápida. Ahn, Tô aqui de capuz, né, mano? Porque tá frio pra caramba, filho. Nossa, tá 11 graus, só que parece que tá 5, né? Parece que tá 5, até menos, né? Tá bem frio mesmo. E, bom, isso daí já está aqui para o segundo livro, né? O primeiro livro eu falei sobre a máquina do tempo. E o segundo livro aqui, que é o que eu terminei de ler, eu já terminei de ler o segundo livro, foi esse daqui, ó. A Ilha do Dr. Moreal. Eu falei isso daí, acho que nos vídeos anteriores, que eu peguei 3 livros do H.G. Wells. H.J. Não, G. H.G. Oh, caramba, por aqui, ó. H.G. Wells. Bom, esse livro aqui do Dr. Moreal, achei ele bem excelente, bem diferente do da Máquina do Tempo. Eu achei ele bem mais complexo, assim, tipo, ele se aprofunda mais, né, na questão de cada pessoa, sabe? A filosofia dele é um pouquinho já mais diferente da Máquina do Tempo. Eu senti que a Máquina do Tempo era mais uma questão de entretenimento do que, tipo assim, toda uma construção ali social, diferente do da Ilha do Dr. Moreal. O da Ilha do Dr. Moreal ele já é um pouquinho mais longo, as páginas, né? Tem 144. E a da Máquina do Tempo tem 100 e alguma coisa lá, 112, se eu não estou enganado. Então, tipo assim, já é uma diferença bem grande, tipo assim, não de página, mas de aprofundamento dele. Ele consegue ser bem mais filosófico, sabe? Bem mais diferente. Consegui me aprofundar mais nele do que na dos outros, do que na do livro da Máquina do Tempo. Se eu tivesse que dar uma nota para esse livro, eu daria uma nota 9 de 10. A da Máquina do Tempo deu 8, né? Essa aqui eu dou uma 9, porque bom, teve uns pontos aí que eu não gostei muito, que foi das atitudes do Peck, que é a do protagonista, que na real o nome dele não é Peck, eu só coloquei o nome dele de Peck, porque é um nome muito estranho dele, né? É Edward Predic. Eu vou deixar aí na descrição o nome dele, do protagonista do livro. E basicamente é o seguinte, a história ela se passa sobre esse Edward, né? Que no livro ele é chamado de Predic, que eu chamo de Peck porque fica mais fácil, cara. Tipo, toda hora que eu leio aquele nome gigante, eu fico tipo, caramba, mano, não vai pra frente. Então, é o seguinte, vou falar só que é Edward mesmo. O protagonista, Edward, ele acaba ele acaba num naufrágio, né? Ele tá de barco, o barco dele acaba afundando ali, pá. Aí ele fica ali numa jangada, se não me engano, uma coisa assim, junto com alguns parceiros. Esses parceiros acabam sumindo, né, ali da jangada de algum modo, né, de algum jeito ali. E o Edward, ele acaba sendo resgatado por uma embarcação de navio, não, uma embarcação de um navio, né, um navio vai lá, né. E aí um cara chamado, eu chamo ele de Monte, mas ele é Montgomery, se eu não me engano o nome dele. E assim, o Monte vai lá, ajuda ele, né, dá uns primeiros socorros ali e tudo mais, ajuda ele a se alimentar, a beber água e se estabilizar ali no navio. E basicamente a história depois ela começa onde o capitão acaba brigando com o Monte e algumas outras coisas que estão ali no barco. Aí ele expulsa o Monte, as coisas que ele trouxe, né? Porque o Monte ele é uma pessoa ali que ele contratou, né, a embarcação e pagou o capitão ali para ele levar ele para uma ilha. Ele não quis levar até a ilha, entendeu? O capitão ele ficou bravo.
tudo mais, porque eles tiveram uma briga antes. Aí ele pega, joga todo mundo fora da embarcação. Pega um navio ali, o Monte pega um barco ali pequeno ali, pega todas as coisas que teve ali, coloca tudo no barco. O Edward, ele. Deixa eu dar um tempo aqui de respiração, porque, cara, tá muito frio, tá muito gelado. Parece que toda vez que eu tô respirando gelo, gelado. Enfim, o Edward acaba entrando numa embarcaçãozinha pequenininha, bem pequenininha mesmo, e acaba tendo que ficar ali à deriva. Nessa, o Monte acaba ajudando ele, né? Pega a embarcação ali do Edward e leva pra ilha. E aí eles entram na ilha, né? A famosa ilha do Dr. Moreal. E basicamente o desenrolar da história, depois disso daí, é basicamente o Edward vivendo na ilha e vendo um monte de coisas estranhas ali. E é ali que começa já o ponto ali da filosofia que desencadeou, que eu achei bacana demais, mano. Achei bacana demais. O que eu achei de ponto negativo que eu já falei, eu acho, foi o desenvolvimento do protagonista, porque o protagonista ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito alheio às situações que acontecem, sabe? Tipo, as coisas estão acontecendo ali, ele tá podendo ser ameaçado e tudo mais, e ele acaba seguindo mais, tipo assim, mais os sentimentos dele do que a coerência, sabe? Tipo assim, ele nunca, tipo, não tem um momento certo ali que ele pensa, tipo assim, putz, vou parar, vou analisar e vou ver como é que eu vou fazer as coisas aqui, entendeu? Tipo assim, não teve nenhum momento que ele fez, tipo assim, se teve poucos momentos ali que ele tentou agir de algum jeito. Todas as vezes ele deixou à mercê dos outros decidirem o que ele deveria fazer ou não da vida dele. Então, tipo assim, todos os momentos ele só segue o que os outros falam. Então, tipo assim, os outros chegam assim e falam assim: ah, não, preciso que você fique quieto, faz isso, não sei o que. Aí ele vai lá e faz, entendeu? Então, tipo assim, ele fica basicamente à mercê de todo mundo. Ele não tem uma decisão concreta ali. Eu sei que em dados momentos teve vezes que ele fugiu, né? Ali das mãos das pessoas que trabalham, que são donas da ilha e tudo mais. Mas mesmo assim, ainda continua sendo coerente as respostas que ele dá, entendeu? E assim, cara, eu gostei bastante do livro. Eu demorei um pouco mais pra ler esse livro aqui, mais do que a Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo eu devorei acho que em 2 dias, se não me engano, 2, 3 dias. Esse daqui eu demorei bem mais tempo mesmo. Então, voltando aqui ao que eu tava falando. Eu consegui terminar esse livro aqui. Mano, esse daqui vai ser o meu segundo livro físico que eu terminei. Onde. Que eu terminei em um mês. O mês tá acabando, né? E eu consegui terminar 2 livros. Eu queria ter terminado com 3, mas não vai dar tempo, tenho certeza. Que não vai dar tempo de eu terminar 3 livros, eu acho. Mas, cara, pra quem não sabe, mano, você sabia que, uma curiosidade aqui, as pessoas normalmente leem 0 livros por mês. Por ano, dá cerca de 0 livros mesmo. Tipo, muita gente, a maioria das pessoas brasileiras aqui no Brasil, é, a maioria dos brasileiros aqui no Brasil não lê livros, entendeu? Então, tipo assim, eu, assim como vários outros leitores, faz parte de uma pequena porcentagem de pessoas que leem livros. Se eu ler 3 livros por mês, eu já tô, tipo assim, acima da média, entendeu? Tipo assim, eu tô, acho que, entre as pouquíssimas pessoas que leem livro, sem brincadeira, de tão raro que é isso daí. Inclusive, tem uma reportagem de uma pessoa falando. Tem uma reportagem antiga de uma mulher conversando com os cidadãos ali, né, com as pessoas que estão passando ali, e pergunta pra ela pergunta pra, falei errado, ela pergunta para pros entrevistados quantos livros eles leem por dia, e todos falam que normalmente dois a 3 livros por mês. Então, tipo assim, a média antigamente, década de 90, 2000, era de aproximadamente 3 livros por mês. Então, tipo assim, se eu ler 3 livros por mês, eu já tô na média aí. Não, tipo assim, eu estaria na média antiga. Hoje tô em alta, entendeu? Tipo assim, eu leio 3 livros. Eu não sei em que porcentagem eu fico, tipo assim, não sei se eu fico na porcentagem tipo super leitor ou mega leitor. Eu não sei ao certo. Mas, enfim, cara, continua lendo, entendeu? Porque ler é muito bom. Sai um pouco da realidade da internet e das telas. E é bacana você ficar escutando uma musiquinha enquanto você vai lendo, sabe? Bem bacana mesmo. Agora que eu terminei essa leitura aqui da Ilha do Dr. Manel, eu já falei as notas, né? Falei os pontos. Ah, falta falar só os pontos negativos e ponto positivo. Eu já falei os pontos negativos. É, ponto negativo.
Eu achei que ele ficou. Eu não curti muito o protagonista, né? Eu achei ele muito à mercê das coisas. É, eu achei que ele poderia ser um pouquinho. Eu achei que ele poderia sim ser um pouquinho maior, ele poderia abordar mais algumas outras coisas. Achei um pouquinho enxutado igual a máquina do tempo, mas ele seguiu ali o caminho certo ali que ele tinha que seguir. O desenvolvimento dos personagens também achei meio mais ou menos, entende? Não achei tão grande assim. E os pontos positivos, mano, a leitura é boa, entendeu? Eu não senti que, tipo assim, ela foi, tipo, cativante a ponto de, tipo, fazer você ler, assim, a cada hora, tipo assim, eu não achei um livro que você consegue, tipo assim, devorar, assim, tipo, super interessante, né? Eu achei que ele foi um livro ok, mas ele, tipo assim, ele consegue se entreter, tá ligado? Só achei que ele não foi aquele livro avassalador que você consome ali rapidão, que você fica interessado, sabe? A cada página você quer saber mais. Acho que não cheguei a esse ponto, tipo assim, ah, quero saber. Só cheguei ali no ponto, tipo assim, tá, legal, bacana, pá, vamos para a próxima página, olha, interessante, entendeu? Fui por esse caminho. Não é um livro que você fica tipo, uau. E os pontos, eu já falei, eu acho que os pontos negativos, não, os pontos positivos, cara, é um livro muito bom. É um livro muito bom. Eu já falei as notas, né, mano? 9 de 10. É de 10. De nota 10 é um nota 9. É maior do que a máquina do tempo. Agora eu tô indo pro. Não, agora não. Depois eu vou pra um outro livro que eu vou apresentar só depois que eu terminar de ler, ou quando eu tiver, pelo menos, começar a ler, né? Que também é do H.G. Wells. E, bom, eu terminei né, esses dois livros. Agora eu tô indo pro terceiro. Não é do H.G. Wells, dessa vez é do George Orwell. Eu tô aqui já com esse livro aqui, ó. Que eu vou, quando eu terminar de ler, aí eu vou colocar ele como uma análise também, né? Vai pra playlist também, que é esse daqui, ó. Ó, já pra ter uma experiência, uma noção, né, do que eu tô lendo. Cara, esse livro aqui, eu mal li, eu li umas 17 páginas. Umas 17 páginas aqui, 18 páginas. E, meu, é um livro meio. Tipo assim, ele é um livro um pouquinho mais. É um pouquinho mais chato, eu diria, cara. Porque ele. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu acho que eu curto mais histórias de ficção, né? Ficção. Na real, história, tipo assim, contada, sabe? Esse daqui já não é um livro contado, né? Esse daqui do George Orwell, ele é basicamente uma crítica do próprio autor, né? O George Orwell, criticando ali historiador, lei, escritores, né? Um crítico de escritores, né? Ele vai criticando algumas coisas ali, alguns livros, vai falando sobre a vida ali em Paris e tudo mais. Eu não posso falar muito sobre esse livro aqui porque eu tô lendo agora, mas ele é um livro um pouquinho mais complexo, eu diria. Ele, tipo assim, ele é mais demorado, né, no seu processo assim de você conseguir ler. É tipo como se você estivesse lendo uma Wikipedia da vida, sabe? Que você vai ter que, tipo assim, você mais lê como uma informação e você vai ter que utilizar mais a sua mente ali para você conseguir criar razão do que ficção científica, onde você simplesmente vai lendo, tipo a Ilha do Tormreal, a Máquina do Tempo, onde você vai lendo e você pode deixar com que o escritor vai explicando as coisas para você, entende? Quando você vai lendo, sabe? Mais ou menos nesse naipe. Bom, o que eu queria falar era esse daí mesmo, né? Fazer a apresentação do segundo livro. Quando eu terminar o terceiro, eu não sei se vai ser esse daqui, né? Dreno da Baleia, eu não sei se vai ser o do HG Wills. Não sei, vamos ver aí, vamos esperar aí o que tem. Eu também tenho um outro livro que eu terminei, que eu vou fazer uma review depois, que basicamente era isso daí que eu queria falar. Apresentador saindo.